Fala galera, Capitão Frio aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje, o guia para se compreender a série Voyager. Bem, gente, esse é o último episódio de guias, tá? Para você compreender as atuais produções de Jornada nas Estrelas. Chegamos em Star Trek Voyager. Gente, se você quer entender Picard, além de ver, tá, o guia da nova geração, eu recomendo muito que você veja o guia de Voyager, por causa que a 7 de 9 é uma parte muito importante de Star Trek Picard. Então, se você quer entender de verdade o que está acontecendo, você tem que compreender o que aconteceu em Voyager, que cronologicamente falando seria a última série antes de Picard. Gente, Star Trek Voyager foi ao ar entre os anos de 95 e 2001 lá nos Estados Unidos. Porém, ela foi ao ar pelo canal UPN, assim como Enterprise. Então, grande parte da baixa de audiência de Voyager é devido ao canal UPN ser fraco. Ok, que tinha números muito melhores que Star Trek Enterprise, porque Voyager era muito mais popular. Mas isso não quer dizer, tá, que os números não poderiam ter sido muito melhores num canal mais forte do que um canal que hoje nem existe mais, que é o UPN. Gente, Voyager foi criado pelo Rick Berman, o Michael Pyler, assim como o Deep Space Nine, só que também com a Jeri Taylor. A Jeri Taylor foi parte integral, tá? Foi parte integral, tá, da criação de Voyager, tá? Inclusive, tá, o Michael Pyler foi showrunner, tá, da Voyager, e a Jeri Taylor também foi showrunner da Voyager. Depois eles foram sucedidos pelo Brandon Braga, que também foi showrunner da Voyager, mas na última temporada era o Kenneth Biller, que era o showrunner, já que o Brandon Braga estava trabalhando no desenvolvimento de Star Trek Enterprise. Ela teve 172 episódios, também uma série muito longa, tá? E fazer uma lista de episódios de Voyager, apesar dela ser muito mais episódica, ser mais fácil fazer, ainda é complicado pela quantidade de episódios brilhantes e fantásticos. Aqui no Brasil, Star Trek Voyager só nunca passou na TV aberta. Tá? Ela só passou na TV a cabo pelo canal USA. Hoje você consegue ver todos, tá, na Netflix, dublado, com uma dublagem fantástica. Em DVD, a série também nunca terminou de ser lançada no Brasil, só soltaram 2 temporadas em DVD, o que é uma pena, por causa que um colecionador como eu, tá, queria ter eles aqui atrás de mim. Só tenho 2 temporadas, o que me deixa muito chateado. Eu gostaria que tudo fosse lançado, porque eu acredito que você ter as mídias físicas é muito importante. Eu não sei até quando vai o combinado da Netflix com, tá, o pessoal da CBS para manter Star Trek lá nos números, né, no catálogo, desculpa, no catálogo deles. Então eu tenho muito medo que a gente perca esses episódios, por isso que eu recomendo que você assista. Diferentemente, tá, das outras séries, Voyager, tá, está perdida, tá, do outro lado do universo. Então, a tripulação da Capitã Janeway, que é metade frota estelar, metade uma tripulação do que a gente chama de revoltosos maquis que estão contra, que eram cidadãos da frota que se rebelaram contra a Federação, cidadãos da Federação que rebelaram contra a Federação e a frota, tudo bem, juntos, tá, tentando chegar desesperadamente, voltar para casa, perdido a anos e anos-luz de distância da Terra. O que faz com que a gente crie uma dinâmica interessante, porque nem todos os personagens da nave são oficiais da frota. Então você pode ter um pouco mais de atrito entre os personagens. Tá? Encabeçando a tripulação temos, tá, tudo bem, a Capitã Kathryn Janeway, tá, interpretada brilhantemente pela atriz Kate Mulgrew, tá? Eu adoro a Janeway. A Kate Mulgrew é uma atriz fantástica, indicada ao prêmio Emmy, tudo bem? E a Janeway, ela realmente mostra o que é você ser uma capitã sem a frota estelar e nunca abandonar os princípios guias da Federação. Eu adoro que a personagem da Janeway fala que não importa onde está, o princípio, que é o que a gente quer como sociedade utópica, são o que eles têm que se agarrar. E isso é uma lição que ela aprende e reaprende várias vezes ao longo das 7 temporadas brilhantes de Star Trek Voyager, tá? No núcleo da Federação, junto com ela, a gente tem o seu oficial de segurança, o Tuvok, que no começo da série, tudo bem, ele não estava exatamente na Voyager, de novo eu não quero dar spoiler, e o Tuvok é um vulcano
de puro, tá? Sem miscigenação nenhuma com outras raças como o Spock, que era meio humano, tudo bem? Então a gente tem ali um vulcano puramente lógico, com mais de 100 anos, que já atuou na Frota Estelar em outras épocas. Ainda tá no pessoal da Frota Estelar, a gente vai ter o Alferes Harry-King, que é a juventude, ele é verde, a primeira missão dele no espaço, tá? Ele é um gênio, mas ele não tem ainda experiência para estar onde está. No parte dos Maquis, a gente vai ter encabeçando o primeiro oficial, que é o Chakotay, que é um ex-oficial da frota, que deixou a Frota Estelar para liderar um grupo Maquis. Então, o Chakotay, como primeiro oficial, ele é muito leal a Janeway e a missão deles, o que é interessante para um terrorista, que é basicamente o que ele é. E junto com ele nós temos a Tenente B'Elanna Torres, tá? Que é a engenheira-chefe, que é uma meio humana, meio Klingon, que foi da academia da frota, mas largou a academia da frota, nunca se tornou oficial, então ela tem uma patente provisória de tenente, assim como o Chakotay tem uma patente provisória de tenente comandante, para poder servir, certo, na Voyager. Ainda vamos ter outros 3 personagens importantes que não são nem Maquis e nem Federação. O primeiro deles, tá, vai ser o Nilex, que é um habitante do quadrante Delta, que se une à tripulação da Voyager para ajudar eles a chegar em casa. O Nilex, fala a verdade, não é o meu personagem favorito dentro da Voyager, mas ele sem dúvida nenhuma tem os seus momentos. Junto com ele vem a namorada dele, a Cass, que é uma Ocampa, de uma raça que que já foi muito poderosa em poderes mentais, telepatia, telecinese e outras coisas, mas os anos sobre a guarda que ficou no planeta lá com o Caretaker, eles meio que perderam, então a gente pode ver a Cass tentando trazer isso de volta. Outra coisa interessante é que a raça dela vive apenas 7 anos, o que eu pessoalmente achei um erro, tá? Mas podia viver tipo 10, seguir uma raça curta, mas 7, de qualquer maneira, tá? Tudo bem? Então a gente tem a personagem da Cass, interpretada pela Jennifer Lien. Mais tarde se junta à tripulação a 7 de 9, que era uma humana que foi assimilada pelos Borgs na sua juventude. Então é muito interessante você ver a 7 de 9 tentando trazer a humanidade dela de volta e deixar a vida Borg dela para trás pós assimilação e se tornar um com a família, tá, da Voyager. Ainda vamos ter 2 personagens que eu não mencionei, não se preocupa, eu não esqueci. O Doutor da Voyager, que na verdade é um ser holográfico, tá? E ele foi criado, tá? E ele é simplesmente fantástico, brilhante, e ele vai começar a se tornar cada vez uma parte mais importante, tá, do elenco, principalmente por causa da interpretação brilhante do Roberto Picardo deu. E o último personagem que eu queria mencionar é o Tenente Thomas Paris. Por que eu deixei ele por último? Por causa que o Thomas Paris era um oficial da frota que larga a Frota Estelar. Ele é expulso da frota, então ele se junta com os Maquis. E ele, enquanto Maquis, ele acaba sendo preso pela Federação, então ele também deixou os Maquis. Então ele nem pertencia à frota, nem aos Maquis. Então, para ajudar na primeira missão, a Janeway traz o Tom Paris como observador, mas com a situação que eles acabam lá no quadrante Delta, o Tom Paris meio que ganha a patente de tenente, se torna um piloto da nave. Então você tem também a jornada de redenção do Tom Paris dentro dessa história toda, sem falar outros tantos personagens recorrentes que a gente vai ter, como a Seska e outros grandes personagens, tá? O Barclay. É fantástico assistir Star Trek Voyager. Mas vamos então à lista, tá? A lista que quem me ajudou demais dessa vez foi o Valdomiro, tá? Que me ajudou muito, que nem das outras vezes, tudo bem? Então vamos à lista. Gente, os filmes, tá? Tanto da série clássica quanto da nova geração, eu não falei até agora, eu falo nesse vídeo, eu considero ele todos essenciais, tá? Tudo bem? Independente da qualidade do filme ou da popularidade. Principalmente se você quer entender Picard, o primeiro contato e Nemesis, tudo bem? Mas vamos para a voz. Gente, a gente vai começar com nem a gente fez com as outras séries, começando pelo piloto, então episódio 1, The Caretaker, parte 1 e 2, lembrando que episódios duplos ou triplos eu conto como só um episódio, tá? Na minha lista de 10. Então, The Caretaker, parte 1 e 2, para você entender, tá? Como a Voyager foi parar onde ela foi. Tudo bem?
aí a gente vai para a terceira temporada, é um belo salto, eu sei, a gente vai para a terceira temporada, episódio 22, The Real Life. Eu acho que é o melhor episódio do Doutor, apesar dele ser brilhante, eu adoro aquele episódio, é quando ele deixa de ser um holograma para mim e ele descobre que ele tem uma vida real, tá? E já teve outros episódios que exploraram isso, mas esse episódio realmente mostra o quanto que ele é um personagem fantástico. Aí a gente vai pro episódio 26, tá? O último episódio da terceira temporada, Scorpion, parte 1 e parte 2, claramente, que, diga-se de passagem, é o episódio de maior audiência de Voyager, tá? E que brinca brilhantemente, tá? Com os Borgs e outras raças que, lembrando, eu não quero dar spoiler. E aí a gente vai, tá? Pro 4.2, que é as consequências do episódio Scorpion, que é o The Gift, que eu também acho esse episódio lindo. Então aí a gente vai para o episódio 14 da quarta temporada, Message in the Bottle. É um episódio muito divertido, tudo bem? E que brinca bastante com todo o universo nas estrelas. E aí a gente vai para a quinta temporada, episódio 6, Timeless, que é simplesmente lindo aquele episódio, sem falar que tem um cameo fantástico do LeVar Burton nesse episódio. Depois a gente vai para o episódio 8 da quinta temporada, Nothing Human, que é uma discussão muito importante sobre ética, tá? Principalmente em procedimentos médicos. E então a gente vai para o episódio 15, Dark Frontier, tá? Da quinta temporada, que além de ser um episódio muito importante para a personagem da 7 de 9, tudo bem? Ele é um personagem muito importante para todo o arco Borg. E então a gente vai para o episódio 26 da quinta temporada, Equinox. Equinox é parte 1 e 2, que nem Dark Frontier, era parte 1 e 2. Ele é muito legal e você vê até onde a Janeway está disposta a ir para defender os princípios, tá, da Federação. E finalmente o último episódio, Endgame, parte 1 e 2, que é o episódio 25 da sétima temporada, para a gente ver como termina Voyager. Eu, de novo, 3 menções honrosas muito importantes. Uma menção honrosa da primeira temporada, Jetrel, tá? Esse episódio aqui foi, tá, adicionado na lista pelo Valdomiro Vitorino, lá do canal, lá do podcast Sessão 31, que me ajudou a fazer todas as listas, tá, de todos os episódios que eu fiz até agora, tá, e ele me lembrou desse episódio que eu tinha colocado fora, porque Jetrel da primeira temporada é realmente o que é Star Trek, ele é fantástico. Aí temos também dimensão rosa, o episódio 18 da segunda temporada, Death Witch, que vai trazer o personagem do Kill, tá, pela primeira vez, ele vai voltar outras, mas a primeira vez numa discussão fantástica sobre eutanásia. E finalmente da sétima temporada, episódio 20, Arthur, tá, que é super interessante pra gente ver, tá, explorar a liberdade, principalmente de criatividade, de autoria. E eu adoro Photons Be Free, tá? Que tá nesse episódio, tá? Você vai entender quando você assistir o episódio. E, gente, basicamente foi isso, tá? Os episódios. De novo, quero agradecer muito ao Valdomiro por ter me ajudado em todas essas listas, tá? Que ele me ajudou muito para desenvolver isso aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, me fala, tá? Se você gostou das listas. Se você não tinha visto Voyager e viu, volta, assistiu essa coisa, seguiu a minha recomendação, volta aqui e me fala, tá? Tudo bem? O que você achou, tá? E se você é um fã de Voyager já de carteirinha, me fala o que você achou dessa lista que eu fiz. É isso aí, falou, galera!